Oi, pessoal! Voltei. Hoje tem 21 dias que eu ganhei minha bebê e eu vim contar pra vocês o relato do meu parto. Vou falar um pouquinho baixo porque a neném tá dormindo ali no quartinho dela, pra ela não acordar, que ela dormiu agorinha. Nem sei que horas são agora. Deve ser vai dar 4 horas, se não me engano, ela dormiu 2 horas. Então, como todas já sabem, ganhei minha bebê linda e surpresa, né? Que ninguém sabia o sexo e tudo. Bom, vamos parar de enrolar e vamos ao que interessa. Eu ganhei ela no dia 5/5, né? Foi às 11h59 da manhã, sabe? Foi um momento tão especial, um momento tão inexplicável. Foi... Nossa, até falta palavras pra explicar, pra falar como que foi esse dia. Foi um dia maravilhoso, né? Como todas sabem, eu com 38 semanas eu perdi um pouquinho de líquido e nisso eu tive que fazer acompanhamento, um dia sim, um dia não, no hospital, só fazendo acompanhamento pra ver como tava a bebê, como seria, se... porque ainda tinha chance dela virar pra fazer o parto normal, mas a neném não quis nascer, né? Não quis virar e tivemos que fazer o parto cesárea. Aí eu tive essa perca de líquido, ia pro hospital, voltava, ia pro hospital, como vocês lá no Instagram me acompanharam. Eu tava com meu parto marcado pro dia 5. E aquela ansiedade, aquela coisa toda, sabe? Aquela monte de emoção misturado e muita coisa junto, assim, sabe? E você não sabe o que você tá sentindo, se você sente medo, se você fica feliz, se você fica triste porque não é um parto que você queria. É uma coisa assim, sabe? Que não tem como você saber o que você tá sentindo no momento, né? E nesse acompanhamento, até que chegou segunda-feira, meu parto foi terça-feira. Chegou segunda-feira, aquela coisa, sabe? Aquela ansiedade. E eu ficava calma e pensava como seria aquele monte de pensamento, aquela mistura de pensamento, né? Aí eu tive que entrar em jejum, né? Como foi cesárea, eu tive que entrar em jejum. É a pior parte de estar grávida. O último dia você querer aproveitar, sabe? Assim, não pode comer. Fiquei em jejum. Aí nisso eu fui dormir. Eu tinha que estar lá no hospital 7 horas. Levantei, era 4 horas da madrugada. Eu fui dormir 4 horas pra levantar às 5h30, né? Então nem dormi direito, sabe? E dei aquela cochilada das 4 até 5h30. Levantei 5h30, me arrumei, tomei banho e tudo. E eu tava, por incrível que pareça, nesse dia eu tava muito calma, sabe? Como se fosse um dia qualquer, uma hora qualquer, eu tava indo pra qualquer lugar. Pra mim, eu não estava indo naquele dia ganhar neném, porque eu tava tão calma, que eu nunca fiquei tão calma assim na minha vida. Aí eu me arrumei e tudo, aí deu... Eu ia sair 6h30. Aí o meu sogro tava demorando muito pra sair, eu já comecei a ficar nervosa, já comecei a suar. Quando eu fico nervosa, eu fico pegando na minha mão assim, mexendo, sabe? Tava ficando muito nervosa porque tava demorando pra sair, tanto que eu saí de casa, era 6h45, pegamos um trânsito e pra chegar no hospital 7 horas, porque eu queria estar lá 7 horas, né? E porque a médica pediu 7 horas, eu não queria atrasar nem um minuto. Então, sabe... Já fiquei estressada porque tava demorando, porque tava trânsito e aqueles carros não saíam da frente porque eu queria passar logo, sabe? Aí eu cheguei lá no hospital, fiz a ficha, aí eu subi. Eu subi lá pra sala de atendimento e a médica me atendeu. A médica, por eu ser nova, ela não queria fazer cesárea, né? Porque ela também não era ela que tava me atendendo, eu fiz no público, né? Não era que ela tava me atendendo toda vez que eu ia, eram dois médicos, era a doutora Michele e o doutor João. Ou era o Michele ou era o João que tava ali naquele dia, né? E nesse dia eu peguei outra médica, que não era ela que tava me atendendo, então ela não sabia, e falou, não, você não tem dilatação, então você não vai poder fazer o parto. Eu expliquei pra ela, doutora, a minha neném tá sentada. Aí ela foi fazer o toque de novo. Ela falou assim, dá pra ver que dá pra confundir, porque na área pélvica tava preenchido, mas quando eu levantava a perna,
dava pra ver que tava vazio aquele lugar, que a cabeça do bebê não estava encaixada ali, né? Ela falou assim, tudo bem, vamos lá fazer a sua internação e tudo. Aí eu fui pra salinha, meu marido foi lá fazer minha internação pra ajudar na internação. Tava sem sistema, demorou pra fazer a internação. E eu lá tomando medicamento, tirei toda a minha roupa, fiquei com aquela camisola, braço todo furado, sabe? Um monte de coisa ali. E era muito remédio, e eu em jejum, morrendo de sede, sabe? E as médicas perguntando, e eu falando, e dando mais sede ainda. Aí, quando era pra eu subir pra fazer o parto, chegou uma pessoa, uma menina de 15 anos. Ela não era brasileira, não sei de que país era, mas ela não falava nem inglês, nem francês, nem espanhol, nada, nada, nada. Ela daquelas línguas estranhas lá. E ela tava grávida, já tava nascendo, acho que se eu não me engano ela tava de 37 semanas e já tava nascendo, a bolsa dela já tinha estourado, era um parto de risco e eles tinham que fazer uma cesárea de urgência. E aí a médica me perguntou se tinha algum problema de eu ir na frente e eu falei, claro que não, né? Por mais ansiosa que eu estava naquele momento, eu não ia deixar uma vida, né? Porque aquela criança tava ali correndo risco, eu não ia deixar uma vida se perder por egoísmo da minha parte, né? Então, aí eu deixei ela ir na frente e tudo. Aí fizeram o parto dela, eu subi lá pra sala de pré-parto. Subi, aí eu fiquei naquela cama. Aí tiraram meu óculos, porque, gente, eu sem óculos eu sou uma negação, não enxergo nada, né? Aí tiraram meu óculos e eu fiquei lá naquela cidade, cheguei lá na sala de pré-parto. Tinha 4 meninas lá já pra ganhar, né? Aí tinha uma menina que eu cheguei lá, ela já tava com 5 dedos de dilatação. E, sabe, aquele desespero dela, aquele grito dela. E eu falo, nossa, só de pensar que era pra eu estar naquele lugar ali, gritando de dor, né? Gemendo de dor. E ela subiu primeiro que eu pra ganhar neném. E o médico toda hora entrava, doutor, já tá na minha hora, vai ser minha vez. E nada daquele médico chegar e falar assim, vamos, agora é você. E vinha toda hora aquele médico entrava, pegava uma, pegava outra, e chegavam de urgência, ele fazia e nada de chegar a minha hora, a minha vez. E eu, aquela ansiedade, todo mundo vinha, me perguntava por que ia ser cesárea e tudo, perguntava o nome do bebê, e eu falava que não tinha nome, porque não sabia o sexo, e toda hora vinha alguém e perguntava. Aí desisti de perguntar e fiquei quieta na minha. Eu só conversava ali com as enfermeiras, né? Com mais ninguém, porque eu tava tão quieta, ansiosa, ao mesmo tempo calma, apreensiva. E eu tava quieta ali, não conversava com quase ninguém, né? Os médicos perguntavam, eu só respondia o que era necessário, sem menos e sem mais. Aí até que o médico falou assim, Rafaela, gelei na hora. Ai, tá, fica até emocionada de lembrar. Gelei na hora. Vamos, e fui caminhando até a sala de parto com aquele barrigão, que saudade do meu barrigão. Com aquele barrigão lindo. Ai, aí deitei lá na mesa, eles tiraram minha camisola. Aí, aquele procedimento da cesárea que eu acho que não é necessário falar, sabe? Aí tomei aquela anestesia. Gente, aquela anestesia é incômoda demais, 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 demais. Na hora que dá, assim, sabe? A neném já tava com a cabeça aqui, assim, né? Na minha costela. E a médica me empurrava, assim, pra baixo. Eu falava, doutora, não dá, a cabeça do neném tá aqui, tá me incomodando. E ela me empurrava, pegava, colocava a mão aqui, assim, me empurrava, assim, ó. Pra me abaixar, pra ele poder colocar anestesia nas costas. Ai, aquela anestesia, mas também faz um efeito danado. 6 horas pra sair o efeito da anestesia, né? Depois do parto, mais 6 horas. Aí o parto demorou um tantinho, assim, eu não sei mais ou menos quanto tempo, porque eu tava meio que fraquinha por causa daquela anestesia. Aí eu deitei lá na maca, eles me colocaram meu braço assim, um de lado do outro. Aí um lado eles estavam medindo minha pressão, do lado esquerdo, do lado direito eu já tava com o braço furado e eles colocaram lá, eu acho que soro, né? Aí tava naquela apreensão, e meu marido não tava comigo. E eu senti eles cortando, assim, sabe? Não sentia dor nenhuma, mas eu senti eles cortando. E aquela coisinha cortando pele por pele, pele por pele. Aí eu falei, gente, já cortou muita coisa. Eu falei, aí eu
chamei a enfermeira, eu falei, moça, meu acompanhante não vai poder subir? Aí ela foi atrás dele. E cadê o homem? Ninguém achava ele no hospital. Aí, só que as enfermeiras estavam achando que ele já estava lá em cima comigo no pré-parto. Só que ele estava na sala de espera lá embaixo, porque ele foi fazer a minha internação e tava sem sistema lá embaixo da recepção. Aí procurava aquele homem de um lado pro outro, nada de achar ele. Até que ele chegou, sabe? Aí me senti mais segura, me senti mais ali, sabe? Me senti protegida. Aí ele sentou ali do meu lado, me fez carinho, me beijava a minha testa. E eu sem poder tocar nele, porque eu tava com as minhas mãos amarradas. E começou os efeitos da anestesia. Aí começava a coçar o nariz, colocaram oxigênio no meu nariz. Aí começou a coçar o meu nariz e coçava um monte de coisa. E eu tava ficando agoniada já, porque não parava de coçar. Aí a enfermeira falava, não se preocupe, porque isso é efeito, né, da anestesia e tudo mais. E nada de parar de coçar, aquele negócio tava me irritando. Eu falava, então, coça aqui pra mim. E ele não sabia onde era esse aqui, não dava pra me levantar meus braços. Ai, isso foi a pior parte, né, assim, da cesárea. O que incomodou mais. Aí ele ficou quieto, teve uma hora que ele ficou quieto. E eu olhando pra ele, eu queria saber o que tava acontecendo. E eu não conseguia ver nada, só conseguia olhar pra cima e pros lados. Aí eu tentava, aí ele já nasceu. Aí eu falei, mentira. E eu não ouvi nada. Aí eu falei pra ele, mentira. Aí ele falou assim, sério, já nasceu. Aí eu fiquei quieta e comecei a chorar. Começou a sair um monte de lágrima do meu olho. Sabe? Uma emoção, um choro que eu nunca chorei na vida. E só sendo mãe pra passar por isso, né? Aí, como a gente não sabia o sexo, teve a brincadeira os enfermeiros fizeram essa brincadeira de não mostrar o sexo pra gente na hora que nasceu, só que meu marido é muito curioso. E assim que eles tiraram a neném, ele viu, ele falou assim, é uma menina. Na hora eu parei, eu falei, é mentira, não é uma menina. Aí ele falou assim, é uma menina. Eu falei, não acredito, eu comecei a chorar. Aí ele perguntou pra mim, você tá feliz? E eu não respondi, só chorava, não respondi, só chorava. Aí eu fiquei com aquele monte de pensamento, sabe, na cabeça. E eu falei, não, mas é um menino, eu sinto que é um menino e veio uma menina. E como assim, sabe? Aí eu fiquei com aquele monte de cabeça pesada, pensando um monte de coisa. Aí a enfermeira falou assim, cadê o celular pra gente tirar uma foto? Aí meu marido pegou o celular na hora que trouxeram ela assim na minha frente. Colocaram ela assim, sabe? Foi ouvir o chorinho dela que mudou tudo. O peso da cabeça de achar que era um menino saiu, sabe? Eu ficava com medo de... Porque os neném sentem, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente passa na barriga. E como eu achava que era um menino, o meu medo era disso, entendeu? De eu não conseguir amar da mesma forma. E esse era meu maior medo. Mas quando eu vi o rostinho dela assim, eu ouvi o chorinho dela primeiro, aí vi o rostinho dela. Aí veio aquela emoção, aquela coisa. Ai, como um milagre desse pode acontecer. E não tem como explicar, gente. É uma coisa só sendo mãe pra saber mesmo a emoção que é você ver que aquilo saiu de dentro de você, que você gerou aquilo, que não tem como explicar, sabe? Aí colocaram ela em cima de mim, ela chorava e eu falava com ela, calma filha, a mamãe tá aqui. Ela olhava tudo assim, com aquele zoião aberto, olhava tudo e chorava. Aí a médica perguntava qual era o nome e eu falei, doutora, eu não tenho nome pra ela ainda. Mais tarde a gente decide um nome, né? Porque a gente tinha vários, na verdade. A gente não tinha decidido, né? Que a gente não tinha. A gente tinha, mas eram muitos. Então a gente não tinha decidido um certo que a gente queria colocar, um que a gente nos imaginávamos chamando a nossa filha pelo nome, entendeu? E aí tiraram ela, né? Foram lá, limparam ela, pesaram ela e trouxeram ela pra mim. Ela ficou bastante tempo comigo ali ainda. Aí falaram pro meu marido sair da sala, porque eles iam me costurar. Aí tiraram a neném também, levaram ela lá pra outra sala pra fazer o resto dos exames. E naquilo fiquei sozinha naquela sala e vieram as moças enfermeiras, me tiraram e me colocaram lá no corredor. Sim, eu fiquei no corredor.
porque tava lotado. Porque eu fiquei no hospital público. E era o único hospital que tava fazendo parto. Os outros hospitais não estavam tendo parto, não estavam tendo médico, né? E ele era o único. Então foi todo mundo pra lá. Todo mundo que tinha ganho neném naquele dia foi todo mundo pro hospital. E ficou aquela coisa, né? Aquela superlotação. Aí fiquei lá no corredor, mas eu fiquei no corredor por pouquinho tempo. Só foi até esvaziar os quartos. Fiquei lá no corredor, aquela sensação de não poder fazer nada, sabe? Eu só mexia os braços e a cabeça, mais nada. Nada, nada, nada. Tentava mexer os pés assim, e na hora eu pensava, nossa, e aquelas pessoas que andam de cadeira de rodas, que diariamente tentam mexer as pernas e não conseguem, e eu daquela forma, sabe? Não mexia nada, nada, nada. Nem pra tossir, nem acordou. Vou terminar aqui rapidinho, então. E não conseguia mexer as pernas. E minha neném não parava de chorar. E eu sabia que era minha filha. Sabia que era minha filha que tava chorando. Aí até que trouxeram ela pra mim. Eu fiquei ali com ela o resto do dia. Passei o dia todo ali com ela. E sabe, aquela coisa, dei de mamar pra ela. Foi difícil porque eu não estava conseguindo me mexer, eu não podia levantar a cabeça, eu não podia fazer nada. Então as médicas me viraram de lado pra poder amamentar ela. Fiquei com ela ali a tarde todinha assim, sabe? A melhor sensação que uma mulher pode sentir, o melhor momento da vida de uma mulher é ser mãe. Não tem explicação, sabe? Então, esse foi o relato do meu parto, né? Não tem uma grande coisa assim. Foi um parto. Não foi um parto cesárea. Mas graças a Deus a minha filha nasceu com saúde. Ela nasceu no dia 5, né? Às 11h59 da manhã. Com 3,350 kg. Nasceu com 48 centímetros e meio. Super saudável, bem, sem nenhum problema, graças a Deus. E hoje é a maior felicidade da minha vida, maior felicidade da minha casa, sabe? Não tem nada melhor. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Me ajuda a divulgar o canal, tá bom? Beijinho. Fica com Deus.